Sexta-feira, 18 de julho de 2025. A data já está marcada como uma das mais representativas desde o início das investigações do suposto plano para estabelecer um regime de exceção no Brasil. O homem apontado como articulador do golpe de Estado, Jair Bolsonaro, sofreu hoje uma das maiores derrotas desde que virou réu na Suprema Corte Brasileira. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes e com aprovação da medida pelos colegas da casa, o ex-presidente está obrigado a cumprir uma série de medidas restritivas, como você já está acompanhando na tela que nós preparamos para vocês. São elas, está aí. Medidas cautelares contra Bolsonaro. Permanecer em casa entre 19 horas, 7 horas da noite e 7 horas da manhã. Proibido de se comunicar com outros réus e investigados pelo STF. Proibição de acesso a redes sociais. Não se aproximar de embaixadas ou manter contato com embaixadores ou diplomatas estrangeiros e o uso da tornozeleira eletrônica que vai monitorar cada passo, literalmente, do ex-presidente. Bolsonaro foi abordado na casa dele em Brasília, perto das 7h30 da manhã de hoje, por agentes da Polícia Federal e levado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde a tornozeleira foi colocada ainda na parte da manhã. Na saída, ele falou com a imprensa e voltou a afirmar que é alvo de uma perseguição humilhante. Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares em cima de mim é aquilo que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Eu estou restrito a Brasília com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, que eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, você não responde pergunta, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua e, no meu entender, objetivo uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. O ex-presidente falou ainda sobre a decisão de não poder falar com o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos. Além disso, Bolsonaro afirmou que evitou, uma taxação extra no aço em 2019, quando era chefe do Executivo Nacional. Poxa, é sufocando a gente, né? A minha defesa é ali. Mas só acredito. E meu filho, para quem falou do meu filho está nos Estados Unidos, exatamente para lutar por isso, por democracia e por liberdade. Eu me coloquei à disposição, olha, em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Jair Bolsonaro também respondeu se acha que tem sido perseguido. Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição. Que provas tem contra mim? Você já deve ter lido a peça do PGR. Não tem nada. É só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. O que mais tem é, talvez... Eu não me reuni com o Marginal no Morro do Alemão, como o Lula fez. Tá? Presidente, Conversei com muita gente em novembro e dezembro.
No último dia 10, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro, para evitar uma possível fuga do ex-presidente. Hoje, Rogério Correia publicou o seguinte texto na conta dele no X. O STF atendeu ao meu pedido de tomada de providências para evitar que o réu Jair Messias Bolsonaro não fuja do seu julgamento. Foram aplicadas, disse aí, reafirmou Rogério Correia, uso de tornozeleira eletrônica, não pode acessar redes sociais, terá que permanecer em casa entre 19 horas e 7 horas da manhã, está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, está proibido de se aproximar de embaixadas, está proibido de manter contato com Eduardo Bolsonaro e com outros réus investigados pelo Supremo. Nesta semana, o deputado já havia falado sobre a necessidade de medidas contra o ex-presidente. Durante uma entrevista à jornalista Letícia Fontes, aqui de O Tempo. Roda pra gente. É preciso vigiá-lo, porque acho que aí tem uma tentativa de fuga explícita via Embaixada dos Estados Unidos. Não é à toa esse movimento do Trump. Então é preciso que o Supremo Tribunal Federal, eu já representei isso, fique de olho. Se for o caso, coloca uma tornozeleira, não deixa aproximar de embaixada, porque ele vai tentar fugir. Quando o senhor fala vigiar, seria uma medida desse tipo, uma tornozeleira ou prisão? Ou prisão preventiva, ou não deixar se aproximar da embaixada, que a Polícia Federal fique avisada, e nem sair de Brasília para ir para uma fronteira sem autorização judicial, sem saber o paradeiro. Eu acho que essas medidas têm que ser tomadas, porque o plano de fuga me parece óbvio. E a rota é os Estados Unidos, que pode ser via a Carla Zambelli fez, que saiu lá pela fronteira, se eu não me engano, do Peru, não sei, por ali, por um desses países, e de lá ela foi para os Estados Unidos para depois ir para a Itália. Está lá foragida até hoje. O Eduardo Bolsonaro saiu como deputado e por lá ficou e não voltou. E o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, está óbvio que a pretensão dele é de fuga, ele já disse que não aguenta prisão. Do ponto de vista até de vida, ele falou. Enfim, eu acho que a fuga dele está anunciada, o Supremo tem que estar de olho. Larissa Arantes, a gente ainda tem muito material aqui que nós separamos para o pessoal que nos acompanha. Ajuda a gente para analisar o que foi dito até agora. Essas medidas da Suprema Corte já eram bem esperadas, né? André, eu acho que é muito importante, né, a gente sempre ter uma noção do contexto e do que levou a essa operação de hoje, né? Eu acho que todo mundo, quando ouviu ali as primeiras informações, as primeiras notícias que davam conta de que a Polícia Federal estava cumprindo mandados de busca e apreensão, tanto na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui em Brasília, que inclusive ele mora no Jardim Botânico, é um bairro que fica a cerca de 20, 30 minutos do centro de Brasília. E também, né, os agentes cumpriam também mandados no PL, já que Jair Bolsonaro tem um gabinete lá como presidente de honra do partido. Acho que muita gente pensou, peraí, essa busca e apreensão, esses mandados estão sendo cumpridos em relação ali a qual apuração, a qual investigação, até que todo mundo foi compreender um pouco melhor que se tratava do envio ali daquele dinheiro de Jair Bolsonaro para Eduardo Bolsonaro, em um contexto de uma investigação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro internacionalmente, lá nos Estados Unidos, buscando sanções ao Brasil como um todo, alegando ali motivos ideológicos, né? Então, assim, a compreensão disso foi vindo, né? Para a gente saber exatamente o motivo da operação e o motivo do cumprimento de mandados de busca e apreensão e, claro, a colocação da tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu convido quem está nos acompanhando para ler também uma reportagem do Edio Júnior, o nosso repórter setorista de judiciário, que ele está explicando passo a passo ali o motivo de
o que levou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a determinar o uso da tornozeleira eletrônica por Jair Bolsonaro. E aí um ponto central apontado na reportagem, apontado, né, pelo ministro, foi justamente o envio de R$2 milhões para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou seja, um dos principais pontos da decisão foi essa transferência via Pix, em maio, para o deputado licenciado, quando ele já estava nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que isso indicava que havia uma tentativa de atrapalhar as investigações e que havia ali uma articulação entre pai e filho para tentarem aí buscar essas sanções por parte dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E aí, André, eu gosto muito de recuperar o que a gente já discutiu aqui no Tempo News em relação aos temas. E eu me lembro direitinho do dia que a gente comentava aqui sobre o depoimento de Jair Bolsonaro lá na Polícia Federal a respeito do envio desse Pix de R$2 milhões para Eduardo Bolsonaro, né? Ele saiu ali da sede da Polícia Federal justificando que aquele envio, né, teria sido ali uma coisa de pai para filho, mas que Eduardo Bolsonaro tinha autonomia em relação às atitudes dele lá nos Estados Unidos, ou seja, a gente está vendo o desdobramento agora. Então, às vezes, né, algumas hipóteses são levantadas, mas demora um pouquinho para acontecer, mas como a Procuradoria-Geral da República já havia apontado, acho que a gente pode usar essa palavra, né, apontado ali riscos de fuga, de obstrução de justiça e ameaças à soberania nacional, a gente tem que esperar que alguma medida restritiva nesse sentido seria aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, André. Ele que passa um momento difícil nessa situação toda, né? Hoje, com essa busca e apreensão na casa dele, foi apreendido ali celular, tem pendrive também, um pendrive que foi apreendido dentro do banheiro da casa de Bolsonaro. O que será que tem nesse pendrive? E $14 mil, que ele disse que são $14 mil declarados, que está tudo dentro do que ele disse que tem. Ele disse que sempre guardou o dinheiro em casa, sempre guardou o dólar em casa. No entanto, em algumas das últimas, se não me engano, essa é a quarta ou quinta vez que há busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Da última vez não tinha dólar, ou pelo menos os agentes acabaram não encontrando. Vai ser mais problemas para ele ter que explicar o que será que tem dentro desse pendrive ali. Vai ser aberto naturalmente, havia indícios de alguma possível fuga, alguma coisa estava acontecendo, para levar o ministro a essa determinação, e também a Polícia Federal, que vem acompanhando o Bolsonaro, agora com tornozeleira eletrônica, que chama de humilhação. Agora, Larissa, as restrições de andar por Brasília aí para Bolsonaro ficam bastante complicadas, porque Brasília tem embaixada em tudo que é canto, né? Não, exatamente, assim, você tem alguns espaços concentrando esses prédios das embaixadas, mas, de fato, elas estão aí espalhadas pelo território aqui de Brasília, digamos assim, né? E sem falar nessa restrição em relação ao período noturno, né, André? Começando ali às 7 horas da noite, inclusive acompanhava há pouco ali a Globo News mostrando a imagem de que Bolsonaro retornou um pouco antes das 7 horas da noite hoje para casa, justamente já cumprindo essas medidas cautelares que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e também a circulação nos finais de semana, tudo isso sendo muito monitorado agora, literalmente, pela tornozeleira eletrônica. E fico imaginando como vão ficar, por exemplo, aquelas pretensões de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em eventos do PL, né? Ele já estava circulando aí por várias regiões do país, já estava participando de diversos eventos. Como é que vai ficar isso, tendo em vista essas medidas cautelares? Então, agora também o que pode ser negociado a partir daí, o que a defesa pode apresentar no sentido de algum argumento de afrouxamento,
momento de alguma flexibilização, por exemplo, mas isso também, de certa forma, frustra aí alguns planos já ligados à disputa eleitoral do ano que vem, né? Jair Bolsonaro é um cabo eleitoral importante da direita e a participação dele em eventos, em agendas do PL, a participação é considerada muito importante. Então, como é que fica isso também com essas medidas cautelares, né, André? Pois é, vai complicar muito a vida do ex-presidente e essa medida, né, repercutiu entre apoiadores de Bolsonaro. Representantes da oposição, Larissa, no Congresso chegaram até a pedir a suspensão do recesso parlamentar que começou hoje. O líder do PL no Senado, que é o senador Carlos Portinho, afirmou que o país enfrenta uma crise institucional. Olha só. Na segunda-feira será feito o pedido conjunto, unindo todas as lideranças dos outros partidos que não puderam, nessa sexta-feira, primeiro dia do recesso, estar presente, e será feito um manifesto encaminhado para que volte às funções o Congresso Nacional. Lembrando que não é só a grave crise institucional que hoje aparece e se evidencia. É também porque no dia 1º de agosto, as sanções de embargo, pode-se dizer, porque 50% de taxação é embargo, né? Elas, em tese, segundo foi dito, serão aplicadas. E o Brasil não está se mexendo. Ninguém foi lá sentar para conversar. Isso aconteceu com diversos países. Vamos parar de achar que a gente é o centro do mundo. Isso aconteceu com a China, que tem diversas divergências ideológicas com os Estados Unidos, mas é o seu maior parceiro comercial. 147% de taxação. Conseguiram, na diplomacia que funcionou, empurrar o prazo e estão lá discutindo condições melhores. Aconteceu com a Argentina, aconteceu com Israel, com a União Europeia, com a Índia, com o Canadá. Com quem sentou é a maneira dos Estados Unidos, com seu atual presidente, negociar os seus interesses, são interesses dele. A deputada federal por São Paulo, Bia Kicis, afirmou que o Poder Legislativo deve atuar para impedir decisões monocráticas na Corte Suprema. Vamos ouvir antes da gente voltar a conversar com a Larissa. Nós precisamos votar, sim, a PEC do fim do foro privilegiado. Isso é urgente. Já foi aprovado aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, pronta para ser votado. O que nós queremos também é votar, também saiu do Senado PEC também, das decisões monocráticas, para que não possa haver, ela tem que ser submetida à corte, ao colegiado. Afinal de contas, o que está havendo é uma verdadeira violação à natureza do colegiado. O Supremo Tribunal Federal, ele não é uma corte de 11 juízes independentes. É uma corte, as decisões têm que ser tomadas, inclusive decisões de grande impacto, pelo plenário da Casa. Em qualquer tribunal de justiça, para você declarar uma lei inconstitucional, é preciso ir, o processo, a ação vai para o plenário do tribunal. Como é que isso não acontece no Supremo Tribunal Federal? Então, nós precisamos resgatar esses projetos que estão parados, adormecidos na Câmara dos Deputados para serem votados. E tem muitos outros. Tem a CPI do abuso de autoridade. Nós precisamos que essa CPI seja instaurada. Então, tem muitas medidas para ser a questão dos mandatos também, para ministros. Então, nós temos que ter muito o que fazer dentro da nossa atribuição constitucional. Pois é, e você pode participar aqui com a gente também, enviando sua pergunta, sua opinião, como muita gente está fazendo aqui no nosso chat. Olha só, tem uma turma, vou falar o nome da galera que está participando aqui, ó. Algumas, né? Porque tem muita participação aqui, muita gente rindo aqui. Joel, boa noite, Joel. Você que está aqui todo dia com a gente aqui. Ele disse que Nicolas Ferreira viu hoje como ele é pequeno, ninguém tá nem aí pras lorotas, disse ele aqui, ó. Dani Cal, fiquei até triste com uma notícia dessa e um monte de emojizinho aqui de rachando os bicos, morrendo de rir. Mercedes Ferreira Alves, o futuro, ele voltará à presidência em 2026. Ela está fazendo uma previsão aqui, hein, ô Mercedes? Você está com sua bola de cristal aí para 2026. Bolsonaro inelegível, preso será? Não sei. Quem sabe o que pode acontecer aí para frente. Sebastião Henrique, muito bem para a decisão aí do Moraes, né?
Sebastião Henrique da Silva. E os dólares? De onde é que vieram? Esses dólares aí, ele recebeu uma quantia bem significativa quando ele fez aquela campanha lá para pagar as multas que ele tinha recebido por fazer motociatas em várias partes do país. Em São Paulo recebeu várias multas, mas acabou que Tarcísio de Freitas lá liberou as multas para ele, não precisou pagar a multa e ficou com 17 milhões de reais, 2 dos quais teoricamente vindos daí, foram para Eduardo Bolsonaro, partir para os Estados Unidos e lá falar mal do Brasil, arrumar confusão com a justiça aqui. Nós estamos passando por esse perrengue todo aí, tarifaço de Donald Trump, ameaçando o nosso país com taxas absurdas caso Bolsonaro não seja livre, não tenha um indulto, não seja libertado desse processo todo, quer a gente queira, quer a gente não queira, o nosso país tem essas regras são assim, não é isso? Tem mais aqui também, muita gente. Tinha Melo, não sei como é que chama aqui. Que Brasil é esse? Pessoal participando. Olha, muita gente, faça você também. Zambelli ligou o alerta geral, hein? Pois é, também acho que a Zambelli tá atenta e, pelo jeito, não deve voltar para o Brasil tão cedo, assim como provavelmente deve fazer também o Eduardo Bolsonaro, né, que não tinha problema nenhum aí, teoricamente, com a justiça, foi parado nos Estados Unidos, tá arrumando essa treta toda e agora, se bobear, nem pode. Domingo agora vence um prazo para ele retornar. Depois ainda tem os recessos, ele poderia ter algumas faltas, tem mais algum tempo aí. Mas se bobear vai acabar perdendo o mandato. No início da tarde, o presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, descartou inclusive a suspensão do recesso parlamentar, como a gente havia dito agora há pouco aqui. E o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né, filho do ex-presidente, voltou às redes para defender o pai e criticar o ministro Alexandre de Moraes. Olha aí o que disse Eduardo Bolsonaro. Vamos colocar na tela aí. Olha aí, há muito tempo temos alertado sobre as ações de Alexandre de Moraes. Um homem que há muito abandonou qualquer aparência de imparcialidade e agora opera como um gangster. São palavras de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, longe dos rigores da lei aqui no Brasil. E chamou Alexandre de Moraes de gangster, político de toga, usando o Supremo Tribunal Federal como uma arma pessoal. Hoje, mais uma vez, ele nos provou que estávamos certos. Desta vez, não se tratou apenas de censura ou medidas coercitivas contra o líder político mais proeminente do Brasil, disse o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Quem também está em Brasília e acompanha as repercussões no Congresso é a repórter Lara Alves. Ô Lara, mesmo com o recesso, o dia foi complicado aí em Brasília, hein? Ficou, apesar desse frio que está fazendo o país todo aí, deu uma esquentada aí na capital federal, né? Boa noite para você. Ei, boa noite, André. Boa noite também para Larissa, todos que estão conosco. Bom, não dá para dizer que Brasília é uma cidade fria, né? Isso, de fato, ela não é. Ainda que as temperaturas estejam mais baixas, nunca deixa de ser quente o clima por aqui. Pois é, o Congresso Nacional teve ali uma pequena e bastante discreta movimentação da oposição diante da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Principalmente é importante a gente dizer que essa foi a última semana antes do início do recesso legislativo, que é aquele recesso que eles chamam de recesso branco. É um recesso que, na verdade, é informal, ele nem poderia acontecer porque os deputados e senadores não votaram a lei de diretrizes orçamentárias. Mas já é de senso comum que esse recesso acontece ali mais ou menos por volta do dia 15 e vai até o início de agosto, quando os parlamentares começam a voltar a Brasília. Nessa semana, as sessões aconteceram em caráter virtual, então foram poucos os parlamentares que estavam aqui. E os que estavam já começaram a ir embora ainda na quarta-feira à noite e na quinta pela manhã. Então a gente tem uma cidade bastante esvaziada e, por isso, algumas das principais figuras da oposição não estiveram presentes na coletiva de imprensa que foi marcada hoje para o início da tarde para tratar sobre a operação e as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, essa coletiva aconteceu no Senado Federal.
Ela foi chamada pelo líder Carlos Portinho, que é ali uma figura bastante próxima de Bolsonaro, né? Uma liderança eleita pelo estado do Rio de Janeiro, um reduto eleitoral muito importante para Bolsonaro. Também participou a vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis, também o coronel Crisóstomo. Quem também esteve por ali foi Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo, e também Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Seife, sempre bom lembrar, foi ministro da Pesca do governo Bolsonaro. Bom, eles trouxeram ali algumas notas, fizeram uma leitura de declarações conjuntas da bancada da oposição. Teve uma reunião virtual hoje mais cedo também entre esses deputados da oposição, e o que eles sinalizaram foi o seguinte: na segunda-feira tem uma reunião marcada na liderança do PL na Câmara dos Deputados, que deve começar ali por volta de 14h, em que os parlamentares vão discutir quais vão ser as próximas ações a serem adotadas neste contexto. Eles têm classificado este momento como um momento de grave crise institucional entre os poderes. Importante lembrar que a gente tem aí uma semana se encerrando com um mal-estar muito grande entre o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, né, o governo Lula, e o Congresso Nacional, né? Tivemos aí a aprovação do PL do licenciamento ambiental, um recado que foi dado também pelo Congresso ao governo com a aprovação do Refis do Agro, que vai ali usar recursos do pré-sal e que pode impactar em até 30 bilhões de reais os cofres públicos. Teve também a questão do IOF, que foi dada vitória pelo ministro Alexandre de Moraes ao governo Lula, e ainda o veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados. Ali a gente já tinha uma situação bastante embolada e muito incômoda entre esses dois poderes. A relação do Congresso com o Judiciário já não é boa há bastante tempo e, de fato, hoje se intensificou, principalmente capitaneada ali por essa ala da oposição, que já voltou a trazer para a pauta assuntos que são discutidos há bastante tempo, mas acabam ficando estacionados porque as presidências das casas acabam não levando para frente. Por exemplo, a PEC das decisões monocráticas, que tenta regulamentar ali no Supremo Tribunal Federal uma coisa que já está pacificada e resolvida por uma norma interna do próprio STF. Também querem, por exemplo, a CPI do abuso de autoridade, ali de olho já na atuação do ministro Alexandre de Moraes. Bom, esse deve ser um dos temas da reunião que vai acontecer na segunda-feira e, além disso, existia um indicativo, uma sinalização de que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, a oposição faria uma pressão muito grande nos presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota da Câmara para tentar acabar com esse recesso, por fim ao recesso. Mas aí você já viu, né? Acabar com férias de parlamentar é uma coisa meio difícil de acontecer e os dois presidentes já se anteciparam e antes mesmo que esses pedidos chegassem à mesa deles, eles já disseram que não. Alcolumbre foi mais enfático, mandou uma nota logo no início da tarde dizendo que a presidência do Senado confirma a realização do recesso até o dia 4 de agosto. E Hugo Mota, um pouco mais discreto, mandou uma nota dizendo que o recesso vai acontecer e que nesse período do recesso vão ser feitas algumas reformas infraestruturais em alguns lugares da Câmara que precisam de algumas mudanças. Por exemplo, troca de carpete, para você ter uma ideia do teor dessas reformas que vão ser feitas nesse período. Então, assim, essa possibilidade completamente descartada, na verdade, ela jamais chegou a ser avaliada, mas foi levantada pela oposição nessa coletiva. André, só para trazer para vocês uma informação de agora há pouco, o vice-presidente... Exatamente. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem trabalhado muito nessa negociação com os Estados Unidos, né, saiu agora há pouco do MIDI, que é o ministério que ele coordena, né, de desenvolvimento e mais voltado para o setor industriário. Ele teve uma reunião muito longa com representantes de setores da mineração para discutir a questão do tarifaço. E aí ele foi perguntado logo na saída sobre uma posição do governo, uma posição dele próprio em relação a operação contra Jair Bolsonaro. Ele disse que não cabe ao Poder Executivo comentar nenhuma decisão do Poder Judiciário e que isso é uma competência do Judiciário. Então, o que acontece ali é de competência do outro lado da Praça dos Três Poderes, ali no Supremo Tribunal Federal, e desviou do assunto, disse que tinha sido uma semana bastante importante, né? O governo se reuniu com alguns setores, por exemplo, a própria mineração, o setor do agro, das indústrias, para discutir essa questão do tarifácio. Então, é um movimento do governo de se descolar dessa polêmica
Jair Bolsonaro e do Supremo Tribunal Federal, isso concentrado, dá um indicativo de que está ali concentrado nas tratativas e nas possíveis negociações com os Estados Unidos para, pelo menos, adiar o início da vigência dessa sobretaxa de 50%. Pois é, Lara, o vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive, reafirmando a divisão dos poderes aqui no Brasil, né? O presidente norte-americano dizendo que quer que libere o Bolsonaro, que dê anistia ao Bolsonaro. Inclusive, um dos assessores lá do Trump, que é o Steve Bannon, que coordena a campanha, falou que se por acaso Bolsonaro fosse liberado, estaria cortado imediatamente o tarifaço. E, no entanto, o presidente Trump insiste em que o Brasil, o governo brasileiro interfira nas decisões da justiça brasileira, o que não cabe. Exatamente, talvez por isso o vice-presidente Alckmin tenha soltado essa frase e dito, olha, não é a minha praia para comentar isso, decisão de justiça é justiça, né, Lara? Exatamente, André. O governo tem feito esse movimento e tem ali concentrado já nessa política bastante patriótica, né? Adotar esse tom na campanha. E existe, claro, uma avaliação, inclusive dentro do Congresso Nacional, ali de parlamentares da base, de que tudo o que aconteceu recentemente tem sido um prato cheio para a comunicação do governo e para o Sidônio Palmeira. Tá com muito material aí para trabalhar, principalmente em relação a esse discurso, né? Da soberania nacional e agora um momento de as decisões do Brasil passam pelos brasileiros, não se interfere no Supremo Tribunal Federal, são poderes separados, executivo e judiciário, e não é possível interferir nisso, né? O julgamento continua a correr, inclusive a expectativa que esse julgamento contra o Bolsonaro, já no inquérito do golpe, né? É importante ressaltar, essas ações de hoje, essa operação de hoje da Polícia Federal e essas medidas cautelares não dizem respeito ao inquérito do golpe, que também tramita no Supremo Tribunal Federal, diz respeito à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas, em relação ao inquérito que investiga essa suposta trama golpista, a previsão é que esse julgamento acabe, inclusive, em setembro, antes do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, passar seu cargo, a presidência, para Edson Fachin, que é o próximo ministro a assumir o posto. É isso aí, Lara. E olha, gente, nas redes sociais, o líder do PT no Congresso, que é o deputado Lindbergh Farias, disse que as determinações do STF foram acertadas, mas ainda há muito a se fazer para evitar uma possível fuga do ex-presidente para outro país. Olha, cumpri minhas obrigações porque entrei com 3 representações pedindo medidas cautelares, uso de tornozeleira eletrônica por parte do Bolsonaro. Que para mim havia vários indícios de que Bolsonaro estava preparando uma fuga. Agora essa decisão acontece no inquérito 4995, que é aquele que investiga as ações de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil contra as instituições democráticas. Esse inquérito surge de uma representação que eu fiz no dia 23 de junho, descrevendo essas ações do Eduardo Bolsonaro. No dia 26, o inquérito é aberto pela Procuradoria-Geral da República e eu, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, somos intimados a depor na Polícia Federal. Eu fui depor no dia 2 de julho e levei lá um farto material com provas das ações nos Estados Unidos, tanto de intimidação do Poder Judiciário, de obstrução de justiça, quanto aos reiterados ataques às instituições democráticas. Mas fiz mais. Eu pedi para o Jair Bolsonaro entrar no inquérito, porque a gente mostrou que as ações de Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, estavam sendo financiadas por Jair Bolsonaro. Ele transferiu 2 milhões daquela campanha do Pix para sustentar essas ações de Eduardo Bolsonaro, que eram ações de obstrução de justiça do próprio julgamento do pai do Jair Bolsonaro. Olha, pessoal, tem acompanhado isso desde o início, sabe? Inclusive antes do Bolsonaro fugir, as ações que ele estava fazendo já nos Estados Unidos. Foi uma ação minha, do deputado Rogério Correia, que a gente pediu a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Isso motivou a fuga do Eduardo Bolsonaro lá. E de lá para cá a gente tem acompanhado passo a passo essa campanha. Eu tenho alertado desde o começo. Era uma campanha que no começo era dirigida a sanções, a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes,
mas a gente sabe o grau que essa situação chegou, com tarifas, com sanções a todo o país. Ontem representei também no Supremo Tribunal Federal, junto com o senador Randolfo Rodrigues, pedindo prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. A gente achou mais um crime em cima de um artigo do Código Penal Militar sobre conspiração com potência estrangeira, e é tudo que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Então veja, acho que o resultado dessa nossa ação como parlamentar surtiu efeito. Agora, a gente tem que estar atento, porque a campanha de ataque às nossas instituições, ao Supremo, vai continuar. A gente tem visto a carta do Trump do dia de ontem, dirigida ao Bolsonaro. Ele pede que o julgamento seja paralisado imediatamente. Nós não vamos aceitar um ataque à soberania nacional. O Brasil não é colônia. Então, muito acertada essa decisão no dia de hoje do ministro Alexandre de Moraes.